Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal da Totem para vocês aprenderem mais um pouquinho sobre pisos cerâmicos, né? Na verdade eu quis montar isso daí porque no outro vídeo eu estava falando sobre as pessoas não respeitarem juntas de dilatação e movimentação nos pisos. E eu vou mostrar um estudo de caso, né? O que aconteceu nesse condomínio de uma cidade muito conhecida, que eu não vou falar qual é o nome, tá? Porque isso é de um cliente meu. E soltou tudo, eles tiveram que trocar 6 mil metros quadrados, né? Toda a área envolvida de troca de piso, deixa eu arrumar o laser aqui, pegou desde aqui de baixo, ó, toda essa área aqui foi refeito, todo o piso. Claro, não aconteceu só isso, aconteceu, é uma região muito quente, muito sol, né? A pigmentação do piso péssima, ele desbotou, né? Soltar com fluorescência, um monte de coisa. Então a construtora contratou a gente, né? Porque ela é uma construtora super decente, assume os erros, não são como outras por aí que quer fugir da raia, né? Eles gastaram dinheiro, mas mantendo o nome, a hombridade da construtora, que eu não vou falar o nome, mas vai ser muito respeitosa, né? Uma atitude inteligente mesmo, assumir esse erro. E contrataram a gente para fazer todo um estudo e um projeto de produção de revestimento de piso, ok? Esse vídeo é longo, eu não sei se eu vou dividir agora em 2 vezes, mas talvez eu coloque mais algumas coisas e divida em 3 partes, cada parte com 50 slides para vocês. Então vão ser 3 semanas desse estudo de caso. Então vamos lá, recuperação de pisos cerâmicos em áreas externas sobre laje de estudo de caso. Tá? Quais são as normas que nós adotamos nesse estudo? Primeiro, né, a 13753 de 96, que é a mais importante, que é revestimento de piso interno e externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante de procedimentos. É uma receita de bolo. Estudem esta norma, que ela vai te indicar todos os detalhes executivos do projeto e vai você elaborar um projeto. Tá? Placas cerâmicas para revestimento, terminologia, a 13817, a 13818, especificação métodos e ensaios, a 15463, placas cerâmicas para revestimento por porcelanato, apesar de não ter utilizado, usou porcelanato, né? A 14081, que é de argamassas colantes, também. A 14992, 2003, sobre argamassa base cimento Portland para rejuntamento, e a norma de impermeabilização. Então, só para tinha os detalhes lá que tinham que ser cumpridos. Então, nesse levantamento, foi o Guilherme, mais um rapaz que trabalhava com a gente na época, era o Caio. Fomos até essa região, foram 4 dias de inspeção, porque 6 mil metros quadrados, muita coisa. Um sol na testa, um sol para todos os lados. Era sol do lado direito, lado esquerdo, frente, fundo e cabeça. Que calor nessa região, tá? O que a gente viu, assim, espalhados nesses 6 mil metros quadrados? Né? Fissuras detectadas nas juntas de assentamento das peças cerâmicas do piso. Por que essas fissuras? Porque simplesmente não tinha juntas de dilatação. Né? Então a natureza foi lá e criou a junta. Ora trincava a cerâmica, ora trincava o rejunte. Em alguns casos também dava as trincas, porque nas emendas dos contrapisos mal executadas. E essas emendas passavam por revestimento cerâmico. Tá, aqui, ó, bem claro, tá vendo? Acompanhando as juntas aqui. Por aqui entrava a água evaporava, levava todos os compostos cimentícios e ocorriam muitos pontos de fluorescência estragando tudo. Tá? Aqui o caso que eu falei, né? Tinha uma placa cerâmica que já estava solta, você vê que a emenda do contrapiso, mal executada, passou para a cerâmica. Então, se você vai fazer contrapiso, tem que ser muito bem feita essa emenda. Para não passar para a cerâmica, a cerâmica estava trincando. Tá bom? Outra situação aqui também, olha, que fica direitinho acompanhando, né, onde deveria existir provavelmente uma junta de dilatação desse piso. Não tem. Tá? Aqui. Outra coisa também, acúmulo de água, empoçamento e áreas dos pisos por falhas de posicionamento dos coletores ou ainda da direção dos caimentos dos mesmos. Tem a situação que você tinha um ralo e não ia água para lá, acumulava em outro ponto. Né? Aqui, ó, aqui acumulando aqui, ao invés de vir para cá. Tá? Então, você olha de perto, aqui, ó, tá vendo? Ó, a água empoçava aqui e no ralo não, devia ter um caimento
aqui para esse hall. Então, tem hall, eu estou mais alto, mas o preço da minha casa, né? O hall está mais alto, tem que ficar puxando para o rodo, sabe? Aqui também, ó, o ralo está aqui e a poça d'água aqui, né? Quer dizer, caimento mal feito. Tá? Aí com isso, sujeira acumulada, lixiviação acumulada e tudo mais, tá? Aqui também outra situação, o ralo está aqui, ó, mas o caimento, aí empoçava água bem na entrada da quadra de poliesportiva desse condomínio aqui, tá? Outra coisa, falhas nas juntas de movimentação e dilatação. Falhas assim, que existia ruptura da junta, porque ela estava localizada sobre a estrutura. Falhas dos selantes mal aplicados, com fator de forma completamente errado, que eu vou mostrar para vocês nas análises de inspeção. Você tinha situações de esporcinamento dos pisos, porque a cerâmica estava meio que no ar, não tinha contrapiso. Você tinha a situação que as juntas de dilatação não iam até embaixo, até chegar à manta, só estavam superficiais. Isso que a gente detectou nas janelas de inspeção. Tudo isso contribui para que o piso não consiga dilatar. Fora que essas juntas, ao invés de estar a cada 4 metros, como pede a norma, estava assim, distância de 10 metros, 12 metros. Então contribuiu para tudo isso, tá? Aqui a situação, tá vendo? Uma junta de datação estrutural acompanhada também pelo piso. Mas olha o esborcinamento dessa junta. Né? É uma região que... Por que? Puxa, mas por que está acontecendo isso? A gente só foi descobrir que eu pensei, puxa, mas está acompanhando o estrutural. Sim, acompanhando estava, mas a hora que a gente abriu janelas de inspeção, a junta ela só estava na superfície, ninguém cortou ela até embaixo, chegando na manta, para poder trabalhar o que eu mostrei no outro vídeo. Né? Isso é muito comum. Né? E para mim, isso ou é uma falta de projeto, ou uma falta de competência da equipe de obra que não fiscaliza esse trabalho feito pelos pedreiros. Ah, o pedreiro é culpado? Não, o pedreiro não é culpado. O culpado é que não treinou esse pedreiro e não fiscalizou. Né? Ou comprou uma mão de obra muito barata. Não preciso nem falar de quem que é a culpa. Né? Aqui também, ó. Aí que só voltando aqui, né? Por que esborcina? Porque não está trabalhando, acaba estourando. Né? Estoura tudo. Tá por isso. Aqui uma outra situação, tá vendo? Ó? Sem selante e ruptura também das bordas das placas cerâmicas, aonde tem uma junta estrutural. Tá? Então, assim, o que a norma fala, né? Em exteriores e em pisos interiores expostos diretamente à insolação e ou umidade, as juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados, ou sempre que uma das dimensões do revestimento for maior de 4. Então, assim, eu posso fazer 5 por 4? Não, não pode fazer. Porque tem um canto, um lado é maior do que 5. Então, assim, passou dos 4 metros, tem que ter uma junta de movimentação do piso. E se chegar no local onde tem uma junta estrutural, você tem que respeitar também. Né? E também, a norma diz o seguinte: no perímetro da área revestida e no encontro com colunas, vigas, saliências, mudança de tipo de revestimento, a cerâmica feita a mármore, deve-se projetar e construir juntas de dessolidarização. Só lembrando, a junta de dilatação é aquela que vai até a impermeabilização, no caso de laje. E juntas de dessolidarização pega somente na placa com o rejunte. Existe essa diferença. Ok? Só um detalhe que eu não coloquei aí na norma. A norma diz o seguinte: se eu ter lá o contrapiso, colocar uma tela metálica, eu posso aumentar essa distância de 4 para 6 metros também. Tá? Isso é possível. Na norma tem até um detalhe, na 13753, né? Daqui da junta de dessolidarização, quando ela pega a cerâmica, a argamassa colante e a camada de regularização, ou contrapiso. Você vê, então você tem um selante, né? Você tem que respeitar uma largura mínima para respeitar os fatores de forma, quer dizer, se eu tenho um selante de 15, uma largura de 15, né, eu tenho que ter 8 milímetros de espessura. Tá? E um berço de apoio, pode ser um isopor, pode ser uma cortiça, pode ser um talho-céu, por exemplo. Né? Aqui esse detalhe está enorme, tá? Que você reproduz um projeto. Aqui seria a laje, aqui seria a impermeabilização, aqui a placa cerâmica da massa colante. Quando é com parede, né, com pilar, com mureta, com tento, por exemplo, os tentos,
né? Ou uma escada, qualquer coisa, sei lá, de repente uma base de luminária, né? Aí você tem o quê? Você tem a parte elevada, você tem dois tipos de juntas, né? Você faz o contrapiso, a manta vai passar por aqui e você põe um isopor aqui. E a cerâmica ela não pode ser rejuntada nessa região, senão ela solta. Ah, mas o que eu faço? Eu ponho um selante nessa região aqui. Não fica aderida, olha que vai ter uma contração, quando o piso esfria, pode puxar essa placa cerâmica também. Tá? É um detalhe de projeto e tem que cumprir na obra também. Isso está na norma, esse detalhe. O acabamento está junto esse dessolidarização com material de enchimento e selante. Então veja aqui, ó, a gente tem uma área de piso nos condomínios gigante. Se eu contar daqui até aqui, dá mais de 25 metros. Não tem uma junta de dilatação. Então, ó, dilata, contrai. A sorte é que essa região, a temperatura é meio constante. Né? Não tem aqui como São Paulo, por exemplo, no inverno, né? Que você tem 28 graus, à noite está 11. Né? Mesmo assim, ainda, mesmo sendo uma temperatura que não é muito alta a variação térmica, mesmo assim acabou brincando, mostrando a necessidade da junta. Você tem planos gigantes aqui, sem nenhuma junta de dilatação nesse piso. Tá? Aqui também, ó, outra fotografia mostrando, sem nada, era bem generalizado. Tá? O que acontecia muito, como eu falei para vocês, quando não tem a junta de dessolidarização entre o piso e a parede? Soltava o rodapé, porque puxava e vinha tudo. Então você tinha situações assim, tá vendo? Que não foi respeitado aqui. Tinha que ter uma junta no contrapiso, separando do rodapé. Não tinha nada, estava simplesmente grudado a cerâmica e o rejunto. Então, olha que ocorreu uma contração com resfriamento do piso, acabou puxando o sistema impermeabilizante. E aqui também tinha os defeitos, né? A manta tinha que ser mais alta, não tinha tela de reforço. Então, tudo contribuiu para soltar o rodapé. E isso, em várias torres, isso estava acontecendo. Tá? Só lembrando, quem fez essa obra de recuperação do piso é uma empresa muito competente chamada a Constata. Né? Então, o Dirceu chegou aí até lá, nesse local, a mão de obra dele espetacular. Os meninos eram os senhores lá, né, o pessoal da obra, super bonzinhos, assim, fizeram muito bem feito mesmo. Ele fez algumas visitas, só umas 4 visitas, que era mais no início, depois o pessoal tocou sozinho, que era mais para pegar mesmo o andamento. Né? Uma vez o Dirceu foi lá com o Guilherme, o cara é espetacular, gosto muito do Dirceu. Né? A minha Constata é uma das melhores empresas de fazer fachada. É caro, eles são caros, mas eles são muito bons. Né? Outra coisa também, fissura e perda de aderência nesse mesmo rodapé. Aqui, ó, outro caso, né? Um detalhe, só vê que a manta estava muito curta aqui, ó, né? Pouco revestimento, aparece até o bloco cerâmico, tá? Aqui, onde você tem jardim, também estava soltando, por não ter juntas de dessolidarização, não ter tela, uma somatória de casos, tá? Aqui também outra mureta, soltando tudo, você batia com martelinho, tudo soncavo. Tá? Aqui é que acontecia, aqui fluorescências, por quê? Na escada, quando você tem situações de escadas, eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Você tem que colocar uns canalitos embutidos no contrapiso, porque aí vem aqui toda aquela água do contrapiso do andar superior, e também você tem que ter uma barreira. Isso não foi feito, eu vou mostrar em detalhe mais para frente na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Então descia toda aquela aguaceira do contrapiso, chegava aqui e não tinha como ter um encaminhamento, você tem que colocar um dreno que vá para algum lugar essa água que vinha do contrapiso da escada, acumulava água, ela evaporava e acabava levando toda essa fluorescência para a superfície. Então todas as escadas estavam com esse problema. Aqui tem uma outra região com muita fluorescência, na última torre, né? Aqui uma outra escada, talvez você vê manchas aqui, né, de fluorescências ao longo da escada, manchas. Tem um detalhe que você põe, o piso, cerâmico, ele tem que morrer aqui, e esse aqui do espelho, ele desce 1 centímetro para criar uma barreira também, para não dar uma curva, sabe, fazer isso. É um detalhe executivo também. Aqui, ó, tá vendo? Então você tem um enchimento de contrapiso, ó, até para ver aqui. Se você não cria uma barreira de uma camada de concreto onde a manta vem e faça uma volta, toda essa água do contrapiso ela vai
né, passando pelo contrapiso da escada e levando toda aquela eflorescência. Então você tem que ter uma barreira aqui e vários canalitos que eu aprendi com a Virgínia da Proasp, nos projetos dela. Tá? Vou mostrar um detalhe dela lá para vocês, seguido gentilmente pela Proasp. Aqui outra escada também com fluorescência. Todas as escadas estavam lamentavelmente desta forma. Tá? Aí, assim, a gente abriu um monte de janelas, pessoal. Eu estou mostrando as principais para vocês, né? Mas foram 10 janelas, colocando o que é mais interessante para vocês entenderem. Então, a janela de inspeção 1 foi uma abertura de janela de inspeção J1, localizada no pavimento térreo, próximo à entrada da torre A, sobre piso com aderência duvidosa, através de soncavo, com martelinho de inspeção, durante testes de percussão e trincas do rejunte ao redor da peça. Então, aqui a localização da janela, né? Aqui a região do piso J1 estava solto, né? Aqui o J1, né? Sobre piso, cerâmico com soncavo, fissura no rejunte que confina a peça, o cara removendo, né? Então, a ruptura dessa placa cerâmica aqui, ela ocorreu nas seguintes interfaces, né? 25% entre a placa cerâmica e a argamassa colante, 65% da argamassa colante sobre o contrapiso e 10% do contrapiso. Opa, então se foi só 10% do contrapiso está bom nessa região. Aqui a vista do Tardós, né? O que a gente viu aqui de interessante? Vamos lá para outra foto, né? A gente viu o seguinte, olha que você olha aqui, cadê, né, os dentes da argamassa colante? O que o Guilherme, isso aqui é o braço do Guilherme, né? O que o Guilherme constatou, né, nessa janela que ele abriu? Que os caras, eles assentaram a cerâmica não com a desempenadeira lá, da dupla camada, por causa do tamanho da cerâmica, não. Simplesmente com uma bolota de argamassa e apertou. Por isso que estava assim, essa espessura grossa aí, né? Totalmente fora de norma. E por isso que soltou tão fácil. Esse jeito que estava com soncavo. Aí ele pegou o martelinho, né, após a limpeza, e estava parcialmente com a comedida de soncavo também o parte do contrapiso. Aí ele abriu foi chegar até a manta para saber a espessura que se encontrava nesse local. Então você vê uma camada de proteção mecânica do sistema impermeabilizante e a camada de regularização, sem tela, de reforço, né? Dando um total de 5 centímetros dessa região, tá? Uma segunda janela de inspeção. Então, a abertura da J2, localizada no pavimento térreo, em frente à torre A. Próxima à piscina, sobre piso cerâmico fraturado e com aderência duvidosa, através, né, durante o teste de percussão, ao lado da junta preenchida com selante. Então, aqui a janela, aqui está a janela, aqui a gente tem uma junta com selante. Aqui a cerâmica que a gente viu na remoção, né? 50%, a cerâmica se soltou, você vê que aqui já tem argamassa colante, né? Ocorreu na placa com argamassa colante e 50% na argamassa colante com contrapiso. Então a argamassa colante, nesse caso, foi aplicada somente com uma camada simples. O tamanho de placa exige camada dupla, aplicada com uma camada simples. Ainda se tivesse utilizado uma desempenadeira de raio de 10, que compensa a dupla camada de 6x6, era até melhor, né? Então, quando você duvida da qualidade técnica da mão de obra e da competência também de quem está fiscalizando, já manda usar desempenadeira de raio de 10. É mais difícil você ter esse tipo de problema, tá? Quando fica difícil fiscalizar essa mão de obra. Então, aqui, ó, a gente constatou o seguinte, né? A proteção mecânica nessa região, entre 2,5 e 3,5, aqui é o filme plástico de proteção da manta, tá? E aqui o selante, ó, tá vendo? Você olhar aqui no cantinho, o ângulo não tá bom, mas a junta, ela não foi feita até o fundo. Então era uma junta de movimentação que não era junta de movimentação, era uma junta de desolidarização. Por isso que o piso não conseguia trabalhar, ele fazia assim, nessa região, tá? Aí pegamos o selante, ó, olha o fator de forma, isso aqui tem meio centímetros, 5 milímetros por 15, totalmente errado o fator de forma. Por isso que resseca rápido, não dá aderência, e não tem nem interrupção, não tem nada. Simplesmente a junta foi feita na espessura da placa cerâmica e da argamassa colante. Então não era uma junta de dilatação. Aí contribuía mais ainda para esse sobrepujamento. Tá? Janela J3. Uma região onde a gente vem cerâmica e vem em seguida
um mármore e depois um piso de madeira, né? A gente tinha só um carro durante a percussão e o piso estava levantado, sobrepujado. Então você vê bem, né? O piso aqui ele está para cá, levantadinho assim. Vamos abrir uma janela de inspeção. O que a gente viu? 70% soltou entre a placa e a argamassa colante e 25% na interface argamassa colante e contrapiso de regularização. A argamassa colante, nesse caso, foi aplicada com desempenadeira denteada com camada simples, também não atendendo o nó. Tá? Se você olhar de perto, você vê que ela não foi muito bem esmagada, né? Os espaços entre os cordões é mais largo, né? Prejudicando a aderência. Né? E a fissura tinha uma trinca também que ocorria no contrapiso, ó, que está aqui. Então é uma emenda, uma falha de emenda entre contrapisos nessa região também, né? Que contribuiu para São Carlos. A fresta entre as camadas ilustra a falha da aderência entre a camada de regularização e a proteção mecânica. Então o que a gente entende? Então, poxa, tem lugar que a proteção mecânica está boa, mas a regularização está ruim, vai ter que arrancar. Então a gente tinha situações assim, onde a gente tinha duas camadas bem aderidas, situação entre a regularização e a proteção mecânica solta e situação de que tudo estava solto. Então o procedimento de reparo foi bem individual e particularizado por situações de falha de desempenho de aderência entre camadas. Tá? Então havia também uma camada de proteção mecânica para avaliação da condição de mecanização. Havia camada separadora sobre a realização do tipo filme polietileno. Estava lá, o papel, quer dizer, protegendo a manta. Tá? E a espessura total aqui, ó, 1,5 de proteção mecânica e 2,5 de contrapiso. Tá? Total 5, e a manta não tinha nenhum tipo de dano e nem fricção. Tá excelente, tanto que não tinha, ainda bem, não tinha infiltração nessa região. Uma outra janela, a J4, feita em um lugar que estava bom. Então vamos ver como é que está no lugar que está bom. Por que está bom ali? Vamos também entender, né, se está bom, o quanto que está bom, realmente, né, sem anomalia nenhuma. Abrimos essa janela, ó, você vê aqui, ó, você vê que a remoção foi com dificuldade moderada para tirar a placa, a placa ficou toda destruída. Aí você vê que está bem esmagado os cordões, né? Você vê que está mais baixinho, está mais esmagado. E você vê atrás da placa também resquícios de argamassa colante. Então aí deve ter sido uma outra equipe e um pedreiro muito cuidadoso, muito caprichoso e muito responsável pelo serviço dele. Né? Ele fez direitinho. Né? E a gente viu aqui que estava perfeita aderência. Então a gente concluiu que onde estava bom, tudo bem. Ia ter que arrancar todo o piso mesmo, porque o piso estava manchado, né, desbotado por causa do sol. Mas é importante saber, quando fizeram direito, por que fez direito e onde não fez direito, por que não fizeram direito. Né? E a espessura aqui, ó, 6,5 de contrapiso, também sem tela, mas estava com dificuldade de remover, quer dizer, estava bem aderido esse contrapiso. Ótimo! Porque se você for assentar de novo, é só tirar a cerâmica e essa argamassa colante, fazer um martelinho e aceitar esse contrapiso que está bem feito. Tá? Aqui é uma região de ralo, né, onde a gente constatou 13 centímetros do fundo do ralo, só para ter uma ideia de como é que estava ali. Né? Então, os níveis junto aos coletores geralmente são mais baixos, o que nos permite concluir que os contrapisos no local possuem uma espessura elevada. Tá? Concluindo, o que a gente viu nessas inspeções? Quais eram as causas? Lembrando, né? A falta de juntas de dilatação e dessolidarização, quando tinha a junta de movimentação, ela não foi executada como deveria ser, né? Regiões de má drenagem, poucos ralos, onde tinham escadas, a falta de canalitos, ocorrendo eflorescência, emendas de contrapisos mal executados. A gente constatou falha de aderência entre a camada de regularização e a camada de proteção mecânica, falha de aderência por falta de argamassa colante, né, onde a cerâmica se soltava de maneira muito fácil. Essas foram as causas de soltar tanta cerâmica. Tá? Esse vídeo termina aqui. Eu vou mostrar o projeto que foi executado para recuperar, a metodologia que foi adotada e fotos da obra. Eu vou ter que separar em mais 2 fases.
porque tem mais 100 slides, eu vou ter que falar bem detalhado para vocês. Tá bom? Então assim, eu agradeço, deixe o seu like. É muito importante para nós, porque ó, se não tiver like, eu não faço mais vídeo. Tá? Vocês não vão aprender mais. Tá bom? Tem que ter like lá, por gentileza. Eu preciso de sugestão. Eu estou sem ideia do que passar para vocês. Preciso de sugestão. Tá? Agradeço a todos. Vamos aguardar a final, ou parte 01, 02, ou 01, 03, ou uma ou duas partes que eu vou fazer. E agradeço a todo mundo. E a Totem, aqui em equipe, e ao engenheiro Caio Pascolini Menezes, que vai fazer a edição desse vídeo, porque eu não sei mexer com isso. Ele que sabe mexer. Tá, então, muito obrigado. E espero que vocês tenham gostado. E comentários e o like. Até logo para todo mundo.